Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, um problema da AFA também, com certeza deve ser um problema bem antigo, né? Porque esse livro aqui, que eu estou usando, 1000 questões de matemática de escolas militares de ensino médio, ele é um livro de certa forma um pouco antigo e eu já vi que algumas das questões que eles pegaram foram de provas assim de 1992, 1900 e alguma coisa, certo? Então vamos lá. Dados em um sistema de coordenadas cartesianas os pontos A, B e C. Então, qual a equação da reta que passa por A e pelo ponto médio do segmento BC? Então, olha só, é um probleminha bem simples, mas para deixar bem claro, bem cristalino o que acontece aqui, eu vou fazer um desenho. Tá? Então, o ponto A ele tem coordenadas 1 e o y2. Então, aqui é o ponto A. O ponto B tem coordenadas x2 e y menos 2. 1, 2. Está aqui o ponto B. Tá? Ponto B, ponto A. E o ponto C ele tem coordenadas x4, 3, 4. E o y3, 3. Está aqui o ponto C. Ok? Ele quer saber qual é a reta que passa pelo A e pelo ponto médio de BC. Então, BC está aqui, ó. BC tem um ponto médio bem aqui, em algum lugar aqui, ó. Ele quer saber qual que é a reta que passa por aqui, ó, assim, ó. Certo? Bom, esse é um problema bem simples, tá? Se eu quero saber a equação de uma reta que passa por dois pontos, eu utilizo o recurso de determinante de uma matriz 3x3, tá? É um recurso bem facinho de usar, basta você saber resolver um determinante de uma matriz 3x3, tá bom? Então, esse ponto médio aqui eu vou chamar de ponto M. Aí você fala, mas calma aí, você falou que eu preciso de dois pontos para saber passar a reta. Você só tem um A, não tem um M. Aham, aí também tem outra coisa muito importante. O ponto médio de dois pontos, basta eu saber fazer média aritmética. A média aritmética entre as abscissas dos dois pontos e as ordenadas dos dois pontos. Então, a média aritmética entre, tá? Então, o x do ponto M vai ser a média aritmética do x do ponto B e o x do ponto C. O que é média aritmética? É somar e dividir pela quantidade de objetos, de valores que eu estou somando. Então, a média aritmética entre o x do B e o x do C é assim, eu somo o x do B e o C e divido por 2. Então, o x do ponto médio vai ser o quê? X do B, 2, mais o x do C, 4, dividido por 2. 2 mais 4, 6. 6 sobre 2, 3. Tá aqui, ó. Dá para ver aqui, né? Esse é o 2, esse é o 4, então esse aqui é o 3. Bom, tá lá, x do ponto médio é o 3. E o y? Então eu vou fazer a média aritmética, né? O y do ponto M vai ser o quê? O y do B mais o y do C dividido por 2, média aritmética. O y do B, B é menos 2, então menos 2 mais o y do C, o C é 3, dividido por 2. Menos 2 mais 3, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio. Tá aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Ó, 1, 2, 1, 2. Então, o ponto médio tá no meio do caminho, ó. Tá aqui, ó. Tá? Meu desenho talvez não tenha ficado tão bom, né? Mas é isso aí, ó. É o meio lá, ó. Tá vendo? E a média aritmética é o quê? É o meio do caminho entre esses dois pontos, ó. 2,5. 2,5. Tá vendo? 2,5 para cá e 2,5 para cá, chega aqui no meio. Esse é o ponto médio. Pronto. Agora eu tenho as coordenadas do ponto A e do ponto M. O ponto M é o ponto de coordenadas 3 e meio. Certo? E agora? Então, agora a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto M. Né? O ponto A aqui é 1 e 2. Como é que eu faço para achar a equação da reta que passa por isso aqui? Eu uso o determinante. Olha só. É um determinante de 3 linhas e 3 colunas. Na primeira linha, segunda coluna, terceira coluna, eu vou colocar as coordenadas desse ponto, mas
nas 3 dimensões, no valor de x, y e z. Pessoal, como assim x, y, z, velho? Esse aqui, ó, esse aqui é o eixo x, certo? Esse aqui é o eixo y. E o eixo z? O eixo z está saindo para fora da folha assim, ó. Esse é o eixo z. Então, eu digo que todos esses pontos estão na altura do z igual a 1. Então, olha só, as coordenadas do ponto A, 1, 2 e 1. As coordenadas do ponto M, 3, meio e 1. E as coordenadas do terceiro ponto, qual seria? Aí é um ponto genérico. Que ponto? X, Y e 1. Pronto. Eu resolvo esse determinante e digo que ele tem que ser igual a 0. Então, olha só. 1 vezes meio vezes 1, meio. 2 vezes 1 vezes x, mais 2x. 3 vezes y vezes 1, mais 3y. Agora no sentido onde eu inverto o sinal. Então, x vezes meio vezes 1, meio x. Troco o sinal, menos meio x. 1 vezes y, y. Troco o sinal, menos y. E 2 vezes 3 vezes 1, 6. Troco o sinal, menos 6. Tá vendo? Aí eu resolvo isso aqui e digo que isso aqui é igual a 0. Bom, menos 6 mais meio, né? Então, sinais contrários tem que subtrair um do outro. 6 negativos e meio positivo, então dá menos 5,5. Tá? Tirei meio, né? Tenho 6 negativo e tiro meio positivo, então fica menos 5,5. Mais 2x menos meio x. Então, 2 menos meio, 1,5. Então, mais 1,5x. 3y menos y, mais 2y igual a 0. Essa aqui é a equação da reta. Tá? Aí, se você olhar nas alternativas, você não vai achar ela. Por quê? Porque normalmente a gente põe esses números aqui, números inteiros, tá? Então, como é que eu faço para isso aqui virar número inteiro e isso aqui virar número inteiro? Eu pego toda essa equação e multiplico por 2. Então, vai ficar assim, ó. Vou começar a colocar do y primeiro, tá? Ou do x, então. 2 vezes 1,5x, 3x. Agora o y. 2 vezes 2y, 4y. E 2 vezes menos 5,5 vai dar menos 11. Igual a 2 vezes 0, 0. Tá aqui. Essa é a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto M, que é o ponto médio do segmento BC. Tá bom? Você ficou com dúvida? Vai nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? É um problema tranquilo, mas muito importante se você está aprendendo ou está adquirindo conhecimento dessa geometria analítica de retas, tá? Então, se você está no básico ainda, esse é o problema bom para você. Por isso que eu peço, se você conhece alguém que ainda está no básico, indique esse vídeo aqui, que esse vídeo é muito bom e vai auxiliar a pessoa a resolver vários problemas de geometria analítica, tá bom? Então é isso aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo, compartilhe a playlist que está bem aqui, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.